Bom dia, Brasília, bom dia, Brasil, bom dia, Além Brasil. São 10 horas em ponto, estamos no ar com o nosso encontro semanal, programa TV Sim Direta, e hoje mais do que especial, porque nós vamos falar do tema o impacto e as estratégias para combater essa famigerada PEC 32. Então o debate vai ser bom, aproveite o seu dedinho aí, eu já falo, entregando a minha idade, ia falar, aproveite a caneta, aproveite o seu dedinho e mande os seus questionamentos aqui para a gente. Vou pedir para a Cieli abrir a tela, nossos participantes. Vamos mostrar, Cieli. Ao meu lado, o presidente João Domingos, presidente da CSPB, e logo aqui abaixo também o presidente da Fonacat, o Dinei Marques, e ao lado já vai se conectar, que ele está atendendo um filiado, o presidente Alisson Souza, do Sindileges. Você também pode participar desse programa e a Cieli vai te mostrar como. Para participar deste programa, acesse o site do Sindireta, www.sindireta.org.br, clique em TV Sindireta, na página de exibição, encontre o formulário, coloque seu nome e preencha com a sua pergunta. Depois, basta clicar em enviar. Participe das transmissões ao vivo do TV Sindireta. É isso aí, participe, fortaleça cada vez mais o seu canal de comunicação. Eu vou dar o meu primeiro bom dia ao nosso presidente João Domingos, já participou aqui do TV Sindireta, tá? Eu gostaria de saber o que representa essa PEC 32 para a servidora, para o servidor. Bom dia. Bom dia, Alisson. Bom dia aos demais participantes, o presidente Rodinei do Fonacat, o Alisson Sindileges, e especialmente bom dia a você, Valdir. Bom dia aos seus milhares de telespectadores e, antes de tudo, me agradecer por mais uma oportunidade de participar desse importantíssimo veículo de comunicação com os servidores públicos e a sociedade como todo aqui do Distrito Federal e do Brasil. Primeiro, essa PEC, ainda bem que você não chamou de reforma administrativa. Eu tenho sempre dito que essa PEC não merece o prestígio de ser chamada de reforma administrativa. Por quê? Ela é um programa de ajuste fiscal e é um punhado, é um amontoado de erros técnicos grosseiros, está assentado em vários mitos: o mito do inchaço do Estado, o mito da ineficiência do serviço público, o mito da estabilidade como fator da impunibilidade, todos esses mitos que não resistem ao menor debate, porque são falácias. E algumas mentiras deslavadas, como o fato do ministro Guedes dizer defender essa PEC, porque os servidores públicos de Estado teriam aumentos automáticos, não é nem reposição salarial, aumentos automáticos. Na verdade, o governo federal, nós fizemos a última negociação coletiva, o Rodinei participou na época também, em 2015, para pagar em 4 parcelas até 2019, só foram cumpridas a parcela de 2015 e 2016, nem o que foi negociado pagou. Portanto, essa PEC 32, ela é, na verdade, um esdrúxula e uma miserável chantagem do governo, do Executivo Federal, para com o Congresso e para com a população. E veja bem, fazer ajuste fiscal em plena pandemia. O Brasil é o único país do mundo que faz ajuste fiscal em plena pandemia, e pior, fazendo ajuste fiscal em cima do serviço público, em cima de diminuir o tamanho da administração brasileira, que já é uma das menores do mundo. E, sobretudo, no momento que essa pandemia desconstruiu toda a falácia, toda a retórica da desnecessidade do Estado. Ao contrário, não fosse o serviço público, nós estaríamos hoje contando a casa de milhões de mortos no Brasil por essa pandemia. Não fosse o serviço público, nós provavelmente estaríamos sem condição de sair das nossas casas, até porque nós já estaríamos em pleno colapso funerário que está se avizinhando. Veja bem, talvez o primeiro colapso funerário do mundo nessa pandemia, eu não conheço nenhum outro. Então, esse o espírito. E é uma resposta do governo macabra, sinistra, dizendo o seguinte: que em plena pandemia, a prioridade é fazer ajuste fiscal para sobrar dinheiro para transferência para o setor privado, principalmente para o setor financeiro,
que já consome quase 50% do orçamento brasileiro. São desses absurdos, esses descalabros que nós vamos tratar aqui hoje. Ok, obrigado, presidente João Domingos. Vou dar meu primeiro bom dia ao presidente Rudinei Marques, presidente do Fonacart, e a mesma pergunta eu lhe passo. O que representa para o trabalhador, para o servidor público, essa PEC 32? Bom dia, Valdir. Bom dia, presidente João Domingos e Alisson Souza. Cumprimento também os internautas que nos acompanham. A PEC 32, ela representa, em suma, a entrega de vastas áreas do setor público para a iniciativa privada. A precarização máxima do trabalho no âmbito do setor público, e o que não puder ser precarizado vai ser entregue, né? Isso está explícito na proposta de emenda constitucional número 32, encaminhada pelo governo em setembro do ano passado, motivo pelo qual nós estamos fazendo aí todo um trabalho de resistência e luta da classe trabalhadora, dos servidores do setor público, porque não podemos permitir que isso aconteça, né? Como bem pontuou o presidente João Domingos, nós temos hoje poucos servidores públicos no Brasil. Nós temos em torno de 11 milhões e meio, e para que pudéssemos atingir o nível dos países desenvolvidos, precisaríamos ter no mínimo mais 10 milhões. Mas para concluir, eu diria que a PEC 32, na verdade, é uma tentativa de importar a reforma trabalhista, que foi feita há alguns anos pelo Congresso Nacional, para o setor público. Isso significa, como eu falava, a precarização máxima do trabalho no âmbito público. Nós vimos lá na reforma trabalhista, por exemplo, o trabalho intermitente, né, que é aquele trabalhador que é contratado sob demanda, ele fica um tempo na empresa, não contrai qualquer vínculo empregatício, produz o seu trabalho e depois vai embora e fica aguardando, né, uma nova convocação. É mais ou menos isso que querem fazer no setor público, né, com as contratações por tempo determinado, e isso é um prejuízo tanto para a classe trabalhadora quanto para a sociedade, que vai receber serviços de forma muito pior, né? Porque você não vai ter uma expertise acumulada. A gente pode pensar na saúde, né? Quanto tempo você leva para formar um bom profissional, né, nessa área, né? Depois que ele ingressa nos quadros da administração pública. Na educação superior, né? Um professor universitário, quantos anos de formação são exigidos para que ele tenha maestria na sua área? Isso vai acabar com a PEC, né? Então, são contratações muito pontuais para que se preste um serviço e depois o Estado dispensa aquele trabalhador. É o resumo da obra, né? O que nós conseguimos constatar com uma leitura mais precisa aí da PEC 32, e por isso nós temos que nos mobilizar para reverter o que está posto. Ok, muito obrigado, presidente Rudinei. Vou dar meu primeiro bom dia ao presidente Alisson Souza, presidente do Sindileges, e também repetir essa primeira indagação inicial, o que representa para o servidor público a PEC 32. Bom dia, Valdir, bom dia aos presidentes João Domingos, presidente Rudinei, aqui cumprimentar também a todos os internautas que nos acompanham nesse momento. Bom, os servidores públicos representa um voltar atrás, né, um voltar ao período anterior à Constituição de 1988, o que significa, de certa forma, uma substituição do perfil do trabalhador do serviço público. É nítido que o Brasil, na Constituição de 88, optou por trazer para dentro do serviço público, via concurso, pessoas profissionais de forma imparcial, né? um princípio aí da impessoalidade, né? Ou seja, faz o concurso público, aqueles que forem melhores classificados, então fazem parte do serviço público. Isso foi um grande avanço do serviço público,
na medida em que nós passamos a selecionar dentre os brasileiros aqueles que tinham o melhor preparo para estar na condução da máquina pública. A partir do momento em que a PEC 32, caso aprovada nos termos em que ela foi proposta, significa que nós vamos voltar atrás, ou seja, significa que agora nós não vamos mais selecionar os brasileiros por meio de um concurso público, por meio de um processo seletivo de qualidade. Pelo contrário, nós vamos colocar dentro do serviço público aquele que é amigo do deputado, amigo do senador, amigo do presidente da República, enfim, é isso que está acontecendo. Como muito bem colocou o Rudinei e o João Domingos, né, quando você analisa a PEC 32, os seus termos, fica evidente que se quer colocar os cargos públicos à disposição da classe política brasileira. E o problema do Brasil é justamente esse. Enquanto os países mais evoluídos do mundo, eles conseguiram limitar a atuação da classe política no âmbito da máquina pública, isso acontece em todos os países desenvolvidos do mundo. Por quê? Porque a máquina pública ela tem que ser voltada para a população, para a prestação de serviços à população. Já a classe política, ela tem, por natureza, uma disputa de poder. E é natural que essa disputa de poder, muitas vezes, ela extrapole, porque ela tem uma dinâmica própria, ela extrapole os limites, às vezes, até do razoável. Então, é preciso limitar o espaço da disputa política. E no Brasil nós não temos essa fronteira entre o serviço público, que deveria ser profissional, voltado exclusivamente para a sociedade, da classe política. Como que a gente vê isso refletido no Brasil? A gente vê o que aconteceu, por exemplo, no combate à pandemia. Veja as trapalhadas dos governos estaduais, federal, em relação ao combate à pandemia. Por quê? Porque o combate à pandemia se tornou uma disputa política. E não deveria ser simplesmente o combate a uma doença, uma coisa técnica, o que deveria guiar os nossos profissionais, deveria ser toda uma análise técnica da situação de saúde para que se preservasse a saúde e a vida dos brasileiros. Mas não foi isso que aconteceu durante a pandemia. A gente viu, inclusive, o ministro Pazuello dizer em cadeia nacional que uns mandam e outros obedecem, né? Ou seja, uma interferência da classe política sobre o trabalho que é produzido dentro das instituições públicas brasileiras. Esse é o resultado da PEC 32 para os servidores públicos. É uma troca de perfil. Sai o servidor profissional, concursado, sai o profissional escolhido de maneira imparcial, de maneira isenta dentro da população brasileira, e entra o apadrinhado político, o amigo do rei. É isso que vai acontecer dentro do serviço público. Ok, muito obrigado, presidente Alisson. Vou voltar aqui ao presidente João Domingos para responder aqui uma indagação do Eloy Paiva, servidor público Eloy Paiva. Ele diz: chama a atenção o ponto que confere mais poder ao gestor no caso dos servidores federais. O próprio presidente que poderá, em uma canetada, através de decreto, de cargos sem nenhum critério técnico. Como ficaremos? Olha, que excelente pergunta, porque é a oportunidade para falarmos de algo que em muito surpreenderá à medida que for sendo conhecida as pessoas que estão envolvidas nesse tema. Ontem, o governo federal editou uma medida provisória de número 1041/2021, em que o que ela tem de translocada, ela tem de urgente e de perigosa. Chega no momento ela ser mais urgente o combate a ela do que a própria PEC 32. Por quê? Tem 3 dimensões que você tem que verificar aí. Primeiro, ela sinaliza que o governo, observando a mobilização da sociedade, a mobilização do movimento social brasileiro, observando a mobilização, a realização do Congresso Nacional, fruto de grande pressão nacional, com muito destaque para o movimento Basta, o governo acredita que está desistindo da PEC 32, por saber que ela é impossível, ela é tão estapafúrdia que o próprio Congresso Nacional está entendendo que não é hora de votar PEC 32 em plena pandemia. O povo não quer PEC, não quer nada, o povo quer auxílio emergencial digno de ao menos R$600, o povo quer emprego, o povo quer vacina. Então, com isso, o governo ontem
Ele fez algo que é bem o perfil do governo. É aquele perfil do jogador compulsivo e irresponsável. E cada rodada que ele perde, ele dobra a aposta. E o governo fez isso ontem. Mas fez de uma forma absolutamente inadequada, inconstitucional, em relação ao tema. O governo simplesmente copiou parte da PEC, por exemplo, essa que dá superpoderes ao presidente, ele copiou da PEC, pois bem, que estava é uma matéria reconhecidamente constitucional, e colocou numa medida provisória, dando poder a ele de reestruturar todos os cargos comissionados, cargos especiais, o que seria uma verdadeira pandemônio na administração pública federal se essa medida provisória prosperar. E também tem um outro aspecto. O governo, ele é useiro e vezeiro, não é só esse, de utilizar de um truque, de uma malandragem, de editar medidas provisórias sabidamente inconstitucionais, sabidamente tão impopulares, que certamente não serão aprovadas no Congresso Nacional. É o caso dessa, que no limite, no mínimo, ela não será votada e perderá sua vigência daqui a 60 dias. Mas o que é que ocorre? Essa é a gravidade da questão. Durante a vigência dessas medidas provisórias estapafúrdias, o governo, nesse caso, vai passar a boiada, vai fazer tudo o que ele pretende durante a vigência precária da medida provisória. E o que ocorre? Nós mesmos, CSPP, já tentamos anular decisões tomadas, decisão de gestão tomada durante uma medida provisória, que depois perde a validade, e não temos logrado êxito ainda. Algumas ainda estão em tramitação. Por quê? Nós alegamos que aqueles atos seriam nulos de pleno direito, porque caiu a vigência. Mas a Justiça tem entendido que não, que aqueles atos, quando foram cometidos, havia uma lei que sustentava. Então é essa malandragem, esse golpe que nós temos que combater nesse momento, porque ela é essa parte da PEC 32 que se tornou medida provisória. Além disso, ela é um escárnio para o Congresso Nacional e para todos nós. Ela é uma verdadeira boa inteligência da paciência do Congresso Nacional de todos nós. Então, soma-se a luta para a não votação da PEC, soma-se a luta para que essa medida provisória não seja aceita no Congresso Nacional. Porque a medida provisória ela tem vigência a partir de quando ela é aceita no Congresso Nacional. Então, a nossa luta urgente para ontem, para hoje, a par das medidas judiciais que nós vamos tomar, por exemplo, ela é evidentemente, visivelmente inconstitucional, porque ela usurpa direitos exclusivos do Congresso Nacional para o Poder Legislativo. Então, o que eu quero responder ao internauta, eu quero dizer que não é mais expectativa, não seria mais expectativa esse desastre de gestão que você apontou na PEC. Eles já estão numa medida provisória e terá validade, terá vigência imediata se essa PEC for aceita. Essa é a grande e terrível má notícia do dia. Mas, para nós que íamos derrotar uma PEC, nós vamos derrotar também essa medida provisória. Apesar do absurdo, da gravidade, ela é do tamanho do nosso poder de mobilização, de luta, que, na verdade, nos motiva mais ainda a combater essas perversidades do governo federal. Muito obrigado, presidente Domingos. Vamos lá, presidente Rudinei, eu gostaria que o senhor comentasse aqui, uma indagação que chegou da Sofia Mota. Ela diz: a estabilidade é tratada pelo governo como um entrave ao funcionamento do serviço público, mas é justamente o contrário, porque ela divisa o plano político do plano institucional, ou seja, é exatamente a estabilidade do agente que garante que o serviço público seja prestado independentemente de governo ou de uma ideologia política. Gostaria do seu comentário sobre essa colocação da Sofia Mota. É uma questão muito oportuna. Ontem mesmo nós tivemos um delegado da Polícia Federal lá do Amazonas denunciando o ministro do Meio Ambiente por crimes ambientais, né? O ministro do Meio Ambiente que teria obrigação
de cuidar do patrimônio ambiental do Brasil é o arauto da destruição do meio ambiente. E esse delegado, ele cumpriu todas as suas prerrogativas constitucionais e legais. Quer dizer, ele não pode se eximir das suas atribuições e exerceu-as com rigor, né? E por isso foi punido. E agora ele tem dado entrevistas dizendo que se não fosse a estabilidade, né, que ele tem por ocupar o cargo de delegado da Polícia Federal, né, ele não teria condições de ter exercido a pleno as suas prerrogativas. Então, justamente nesse governo, nós temos visto que a estabilidade ela precisa ser, na verdade, fortalecida e não implodida como se quer fazer na PEC 32, porque exemplos não faltam. Nós tivemos ministros completamente ineptos para as suas funções, como foi o caso do general Pazuello à frente do Ministério da Saúde, do chanceler Ernesto Araújo à frente do MRE. Como é que você não vai dar para os diplomatas, para os técnicos do Ministério da Saúde condições para exercer as suas atividades, né, com o rigor que a ciência, que a legislação, que os organismos internacionais prescrevem, né, e deixá-los à mercê de verdadeiros lunáticos, né, e despreparados para aquelas atividades. Então, a estabilidade é muito mais do que um direito, né, e uma segurança do trabalhador do setor público, é uma conquista civilizatória da sociedade brasileira e mundial nos vários países que a adotam, porque ela garante que o servidor público ele possa exercer as atribuições para as quais ele foi contratado, independente do governo de plantão. Então é isso, nós temos que, na verdade, fortalecer a estabilidade ao invés de reduzi-la, como se pretende na PEC 32. Senhor presidente Rudinei. Vamos lá, presidente Alisson Souza. Chegou uma indagação aqui do servidor Marcos Machado, e eu gostaria do seu comentário. Ele diz: não é segredo que o entendimento do atual governo sobre serviço público é pejorativo e cunhado em preconceitos sem predileção por fatos. O próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a comparar os servidores públicos com parasitas no início desse ano. Gostaria de seu comentário sobre essa indagação do Marcos Machado. Valdir e Alisson, você me permitiria fazer uma pequena observação sobre esse tema da estabilidade que o Rudinei tão bem... Claro, fica à vontade, presidente Domingos. A mesa está aberta. Quando eu falei que a base da PEC 32 é um punhado de erros, mitos e mentiras deslavadas, uma das mentiras deslavadas, pregada aos quatro ventos, é que existe a estabilidade absoluta no Brasil e não existe. Existem leis, como a lei, no caso do Serviço Público Federal, a lei 8.112, creio, que tem todos os instrumentos capazes de corrigir eventuais falhas cometidas pelo servidor estável. Por exemplo, na última década, eu vi no estudo do FONACAT, o governo federal ele tem demitido, em média, 470 pessoas por ano por avaliação de desempenho negativa. Só no ano de 2017, no governo Temer, foram 680 demissões. Então, não é verdade que a estabilidade é fator de impunidade por isso, porque já existem os mecanismos legais e da forma correta de se punir, eventualmente, qualquer cometimento de erros pelo servidor estável. Era só isso. Me desculpa, Rudinei, me desculpa, Alisson, mas eu achei importante colocar esse detalhe aí. Claro, muito salutar. A palavra é sua, presidente Alisson. Claro, João. Muito bem colocadas as suas palavras aí, exatamente. Bom, eu esqueci o nome do colega que fez a pergunta, Valdir. Você pode me lembrar? Marcos Machado. Marcos Machado. Muito boa a sua pergunta, Marcos. Eu estava, inclusive, na FGV no dia em que o Paulo Guedes chamou os servidores públicos de parasitas, né? Comparou com parasitas. Mais à frente houve aquela infeliz frase dele em relação às empregadas domésticas não poderem viajar para
a Disney e depois a questão da granada no bolso. Então, assim, é nítido que existe um interesse. O ministro Paulo Guedes é o representante maior do que a gente chama de rentistas, né, no Brasil, né? São grupos econômicos e políticos que dizem gostar do mercado livre, da competição, daquilo que tudo que caracteriza o bom capitalismo, mas eles veneram mesmo o orçamento público. O interesse desses grupos, obviamente, é o orçamento público. Agora, na forma de ocupação de cargos públicos, na forma de estabelecimento de contratos de gestão com empresas, a PEC 32 amplia isso, a possibilidade, inclusive, de contratação, inclusive de fazer novos tipos, não só contratação de pessoal, também como contratação de bens e serviços, né? Ela amplia isso. Então, a gente vê que o que está em curso é uma privatização do Estado brasileiro. É como se o Estado brasileiro fosse um grande negócio. E eles estão tratando dessa forma. É claro que por trás, é bom deixar claro que nós, servidores públicos, nós não somos contra as empresas brasileiras, nem de forma alguma, nem contra o equilíbrio fiscal, nós não somos contra nada disso. Pelo contrário, o problema do Brasil não é de despesa, é de receita. A gente não se desenvolve, a gente não cresce. A indústria de transformação no Brasil era responsável por 50% do PIB há 40 anos atrás, hoje é menos de 21%. Quer dizer, o Brasil está afundando, isso está muito nítido. Os jovens, quando chegam ali na idade de 18, 20, 23 anos de idade, não conseguem emprego na iniciativa privada de qualidade, né? Basta a gente ver que lá no INSS, mais de 95% das aposentadorias que são pagas, das contribuições que são pagas, são baseadas em 1 a 2 salários mínimos. Então, a grande verdade é que não se paga bem na iniciativa privada porque ela não se desenvolve, né? Não cria-se condições para isso. Nós temos um sistema tributário caótico, nós temos má formação do trabalhador brasileiro, nós temos uma logística caríssima aqui no Brasil, que encarece a todos os nossos produtos, nós temos falta de incentivos, falta de planos nacionais e regionais de desenvolvimento. Basta você ver onde que estão divulgados os planos nacionais e regionais de desenvolvimento do Brasil. Podemos procurar, não está publicado em lugar algum, porque não existe. Então, isso que é o problema no Brasil. A gente pega a formulação, por exemplo, de políticas públicas no Brasil, veja a qualidade da formulação das políticas públicas, veja a qualidade da execução dessas políticas, não há indicadores que meçam o desempenho, se nós alcançamos os resultados, se o recurso público investido naquela política pública trouxe o resultado esperado. Nós estamos às cegas, nós não sabemos nada disso. Por quê? Exatamente porque a classe política brasileira, infelizmente, ainda não se deu conta de que a Idade Média acabou. Nós trabalhamos ainda construindo feudos, construindo espaços políticos para cada um deles e assim por diante. Nós não entendemos que essa política que hoje é praticada no Brasil, em que o Estado brasileiro pertence a um grupo político-econômico e não à população, é o nosso maior problema. É a maior gravidade que nós enfrentamos. Daí você ouvir frases como essa, que nós somos o inimigo, não é? Que nós somos parasitas. Daí esse ataque aos servidores públicos da maneira como ocorre, porque eles se sentem donos do Estado brasileiro. Essa que é a grande verdade. Ok, obrigado, presidente Agnes. Vamos lá, presidente Onominos. Samara Lemos pergunta, como fica a questão de concursos públicos com a PEC 32? Samara, essa pergunta é bem curtinha a resposta. Não terá mais concurso público, essa é a proposta. Essa proposta já foi dita aqui, tanto pelo Rudinei quanto pelo Alisson, e o propósito é exatamente você mudar, como chamou o presidente Alisson, mudar o perfil do servidor profissional escolhido pelo mérito do concurso. E para se passar num concurso público hoje no Brasil, é necessário ser uma pessoa muito qualificada. Então é isso que se quer evitar. Eu vou além. Eu vi o presidente Bolsonaro dizendo numa entrevista que, na opinião dele, cada governo deveria trocar os funcionários públicos, para colocar os funcionários públicos da sua confiança. Olha o nível que esse governo encara a responsabilidade para com o serviço público. Mas eu quero dizer que isso não vai passar. Eu não quero deixar desesperança nas pessoas quanto a esse desastre que seria a PEC 32. Por quê?
que nós estamos percorrendo o caminho certo. Hoje o movimento Basta, ele é um movimento que provavelmente reacionará a forma de ação do movimento social como um todo, do movimento sindical, porque ele hoje é um ambiente em que atua todo o movimento sindical, público, privado, do campo, da cidade, onde atua outros movimentos sociais, como mais o movimento da quarta sociedade, etc., e que, além desse alcance que ele tem em organização, ele tem estratégias e tem ferramentas para executar essa estratégia. Nós vamos, por exemplo, para falar bem rapidamente, o movimento já está organizado em todos os estados, vamos partir para uma quarta fase, que é de organizado nos municípios, e para isso nós temos um projeto muito ousado do Movimento Basta, e vamos cumprir, apesar de muito ousado. Nós vamos fazer audiências públicas nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas. Por quê? Qual que é a nossa grande necessidade e a nossa grande estratégia? Nós precisamos levar essa questão ao cidadão, ao usuário do serviço público. Até porque essa questão da PEC 32, que eles chamam, o pedido de reforma administrativa, ela às vezes é percebida pela sociedade, isso é fruto do posicionamento da grande mídia comercial, ela é tida como se fosse a nossa defesa, fosse uma defesa corporativa para defender, entre aspas, privilégios do serviço público. Ela é tida como se fosse uma questão adstrita ao movimento sindical, e não é. Então nós queremos chegar para o cidadão e dizer, olha, a nossa luta é para que você tenha mais serviço público, para que você tenha serviço público de melhor qualidade, para que você tenha serviço público equivalente à carga tributária que você paga, que qualitativamente é a maior do mundo. É para que você e seus entes queridos não morram esperando uma vaga no hospital. É para que seu filho tenha educação pública de boa qualidade. Então, essa é a nossa luta. Servidores públicos, nós seríamos, se fosse aprovado, seríamos mais prejudicados, porque eventualmente sofreríamos redução de salários, como está proposto, sofreríamos demissões, como está proposto, demissões inclusive de servidores estáveis, porque ela acaba sim com a estabilidade na medida que impõe avaliações de desempenho anuais de uma forma unilateral, onde o chefe analisa o seu subordinado imediato, por critérios criados por ele mesmo, porque existe critério estabelecido, e recomenda a sua demissão. Então, é tudo isso que está em jogo, mas é tudo isso que está em contraponto. A luta, a resistência, nós vamos chegar na sociedade, nós temos que mobilizar o cidadão usuário do serviço público para que ele entenda que ele está sendo vítima de um sequestro do Estado brasileiro, pelo setor financeiro, sobretudo, mas pelo capital privado, e isso só o prejudica. Ninguém vai querer serviço privado se existir um público de boa qualidade, isso é a lógica. E tem muita gente que não tem condições de poder aquisitivo para ir buscar soluções de suas demandas no mercado. O Estado é necessário, é obrigatório, sobretudo porque ele cobra uma carga tributária enorme. Então, é isso que eu gostaria de passar, mas sobretudo essa confiança. Que nós vamos lutar, mas precisa do engajamento das pessoas. Precisa do engajamento do seu sindicato, da sua associação de bairro, do seu time de futebol, do seu primo, do seu cunhado. Nós temos que levar esse assunto para ser discutido na sociedade. Ok, obrigado, presidente João Domingos. Presidente Rudinei, praticamente no segmento dessa explanação do presidente João Domingos, Flávio Guzmão pergunta: o que o movimento sindical está fazendo contra a PEC 32? Olha, Valdir, muita coisa. Como eu falei, desde que o governo encaminhou a PEC lá em setembro de 2020, nós começamos a trabalhar, né? Primeiro, do ponto de vista da apropriação mais técnica sobre o serviço público. Produzimos vários estudos que neste ano se consolidaram num livro chamado Rumo ao Estado Necessário, 17 cadernos que publicamos em parceria com a Frente Servir Brasil, e ali a gente encontra informações riquíssimas sobre o serviço público brasileiro, né, que
destroem todas as falácias que os detratores do serviço público não se cansam de apresentar ao público, à grande mídia, né? Por exemplo, nós provamos que o serviço público não está inchado, né? Que ele não tem gastos exorbitantes e que ele não é ineficiente. Eu vou entrar rapidamente nesses 3 pontos. A máquina pública brasileira tem um contingente de servidores aí de 11 milhões e meio, que é quase que a metade daquele número proporcional verificado nos países desenvolvidos. Então, nós temos espaço aí para mais 10 milhões de servidores. A máquina não tem custos exorbitantes, nós temos que ver que 94% dos servidores estão no executivo, com a média salarial, reunindo todos os entes federados, de R$ 4.200. E temos exemplos de excelência no serviço público. O Alisson mesmo está aqui, que é o servidor do TCU. O TCU tem trabalhos de excelência que podem ser colocados, né, dentre as melhores produções técnicas na área do controle do mundo, né? Recentemente o Banco Central lançou o PIX, quer dizer, uma ferramenta que facilita muito as transferências interbancárias. Servidores do Tesouro Nacional lançaram o Tesouro Direto, barateando aí o custo da dívida pública, enfim. Então, a produção técnica foi uma área que nós centramos força. Articulação parlamentar, o Fanacate apoiou desde o primeiro momento a organização da Frente Servir Brasil, que hoje conta com 9 deputados federais e 2 senadores na coordenação, né, fora os cerca de 200 parlamentares que assinaram aí a abertura, né, da frente. E é um grupo de parlamentares que está atuando muito, né? Está se manifestando, está vindo a público, está ajuizando ações no STF, por exemplo, para barrar a tramitação da PEC, uma vez que o Ministério da Economia não apresentou os números, né, os dados que subsidiam a proposta encaminhada. Isso se tornou uma constante no Brasil. O pessoal encaminha propostas para o Congresso Nacional, mas não as fundamenta, né, com estudos científicos e técnicos que possam mostrar que aquela proposta fará bem para o país. Então, essa foi uma área forte de atuação. Uma outra, como o presidente João Domingos falou, é a articulação intersindical, né? Lançamos recentemente o movimento Basta, que busca articular todo o funcionalismo público brasileiro em articulação com a sociedade civil. E a mobilização de base, né? Mobilização de base, porque nós temos que envolver, né? Temos que envolver os servidores públicos, os concurseiros, a sociedade que recebe esses serviços e dizer um basta, né? Que não vamos aceitar nem a precarização do serviço público, muito menos a redução da qualidade, da quantidade dos serviços entregues à população. Então, tem muita coisa que nós estamos fazendo. Discutimos o texto com todos os interlocutores do parlamento, da sociedade civil que estão à frente aí desse debate. Nos qualificamos para enfrentar essa discussão. Temos, inclusive, dialogado com os defensores da reforma, capitaneados lá pela Frente Parlamentar em defesa da reforma administrativa, coordenada pelo deputado Thiago Mitrô. Ou seja, nossa tentativa é, de todas as formas, mostrar que não essa contra-reforma que o Brasil precisa, porque o que está lá na PEC 32 na verdade, a fragilização dos serviços prestados à sociedade. Fizemos muito até agora, mas temos clareza que muito ainda precisa ser feito, né? E para isso, é claro, contamos aí com o apoio e engajamento de todos que têm interesse em travar essa luta. Muito obrigado, presidente Udinei. Vamos lá, presidente Alisson. A Sueli Santos, ela faz assim um texto, ela escreve aqui um texto nome, até me perdoe, Sueli, de eu não ler todo o seu texto na íntegra por conta do avançar da hora, e já estamos chegando à última parte do nosso programa.
mas o resumo, eu peguei esse finalzinho do texto. Uma série de direitos já consolidados, como férias adicionais por tempo de serviço, licenças, redução de jornada sem redução do salário, adicional ou indenização por substituição, progressão ou promoção baseada em tempo de serviço, entre outras, podem ser vedados com a PEC 32/2020? Sueli, com certeza, Sueli, existe um artigo na proposta do governo que trata disso, a exaustão, praticamente tudo é proibido, praticamente tudo, né? Os direitos que foram conquistados ao longo de muitas décadas. Inclusive, há um bastante controvertido que diz que, inclusive, reajustes e indenizações retroativas podem ser barradas, né? Ou seja, não seria possível fazer de maneira retroativa, o que é, evidentemente, algo flagrantemente ilegal, né? Ora, se o governo comete algum equívoco no pagamento do salário de seus funcionários, ou causa algum dano a eles e, naturalmente, isso tem que ser pago retroativamente ao momento em que se começou o prejuízo, né? Não se pode apenas ser dali para frente. Então, é algo que é bastante flagrante. Enfim, o que nós estamos assistindo é o fim do servidor público profissional, do servidor público concursado. No fundo é isso. Porque ainda que a PEC tenha proposto lá que algumas carreiras sejam consideradas típicas de Estado, e a essas ele dá um tratamento um pouquinho mais, uma proteção um pouco maior, na prática, isso não vai acontecer, porque, veja bem, a partir do momento que os servidores públicos, mesmo aqueles que forem considerados carreiras típicas de Estado, estiverem isolados dos demais servidores, o que vai acontecer na sequência, considerando que a própria PEC ela introduz a figura do assessoramento, né, e prevê que estes podem, inclusive, exercer funções estratégicas, gerenciais e técnicas, ou seja, há uma ampliação do escopo de atuação daqueles que hoje são considerados cargos em comissão. Naturalmente, o que vai acontecer dentro das instituições é que as carreiras típicas de Estado serão consideradas carreiras em extinção. Naturalmente, vai se substituindo, vai se criando um isolamento desse tipo de servidor em relação aos demais que vão entrando, e com o passar do tempo, eles serão cada vez menores, eles serão cada vez menos importantes, e eles passarão a não ter mais o controle das instituições. Como eu disse no início, na minha primeira fala, o grande objetivo da PEC é colocar toda a máquina pública na mão da classe política e dos grupos econômicos brasileiros. É um acordo que eles estão fazendo para dividir o serviço público num grande negócio. Então, de certo modo, você atende a classe política porque coloca os apadrinhados, coloca os militantes políticos para dentro do serviço público e, obviamente, eles estarão lá dentro fazendo campanha eleitoral, para isso que eles servirão. E, por outro lado, você tem empresas que vão, então, abocanhar negócios que hoje são feitos pelos servidores públicos, atividades que são hoje desempenhadas por servidores públicos, eles vão, obviamente, passar a desenvolver. E, naturalmente, toda empresa, ela quer lucro. Toda empresa quer lucro. Então, nós teremos mais um elemento na composição do valor, do custo de um serviço público no Brasil, que é, obviamente, o valor do lucro. A empresa tem que lucrar. Então, nós vamos adicionar isso na conta. Quer dizer, o serviço público vai encarecer, o serviço público vai precarizar, o serviço público deixará de ser profissional. É um grande retrocesso que nós estamos vivendo. Então, claro, Sueli, que dentro desse propósito é muito importante retirar todos os direitos dos trabalhadores, dos servidores públicos hoje que estão lá. É preciso colocar esse servidor de joelhos, é preciso massacrá-lo, é preciso vilanizar esse servidor, porque se não for feita essa campanha, se não for feito isso, a sociedade então não compra a PEC 32. É assim que eles vendem a PEC 32 à população. Evidentemente, isso alcança na nossa população algum tipo de repercussão, algum tipo de abrigo, esse discurso,
porque é um discurso fácil, né? É um discurso fácil. O ministro da Economia vem a público e diz que vai economizar 400 bilhões, né? Então as pessoas acreditam nisso, acreditam que realmente a questão toda é uma planilha que está lá no Ministério da Economia, e eles se esquecem que o filho vai depender de uma escola pública, a própria pessoa vai depender de uma saúde pública, tudo isso vai ser retirado do brasileiro. Se nós aqui no Brasil temos condição, a nossa população tem condição de pagar plano de saúde, então estamos no caminho certo. Se todos nós temos condição de pagar uma escola privada para os seus filhos, então estamos no caminho certo, vamos aprovar a PEC 32. Mas se nada disso que eu estou falando é verdade, então o que a PEC 32 está fazendo é tornando o brasileiro ainda mais miserável. Muito obrigado, presidente Alisson. Senhores, nós estamos já ultrapassando um pouquinho do final do nosso programa, mas teve esse crédito aí dessa deficiência técnica. Encerrar o programa, logicamente, sem ouvir as considerações finais dessa turma que está representando o movimento Basta. Eu vou começar pelo meu presidente, João Domingos, presidente do CSPB. Muito obrigado pela participação, presidente. Suas considerações finais. Bem, eu gostaria de me dirigir muito à sociedade brasileira como um todo, da necessidade de despertar para o que está no porvir do Brasil, que é um Estado, um modelo de Estado que seja, na verdade, Estado nenhum na sua dimensão de prestador de serviço público, de garantidor da justiça social, garantidor da justa distribuição de renda. É esse o combate, é essa guerra que nós estamos travando. E faço também, quero me dirigir ao Congresso Nacional. Já é tempo do Congresso Nacional ter acordado para aquela coisa mitológica de um governo com aquelas propostas estapafúrdias, mas porém aceita por grande parcela da sociedade, tanto é que foi eleito, nós reconhecemos a legitimidade da eleição, mas que já é hora do Congresso Nacional olhar para o povo, antes de olhar para a reeleição, antes de olhar para o interesse do governo. Existem as autoridades públicas, os entes públicos vistos para defender o interesse do povo, das pessoas que os elegeram, não para defender o interesse das instituições, não é isso. E, finalmente, dizendo que nós temos um grande dever de casa para fazer daqui até 2022, é conscientizar as pessoas para que, na próxima eleição, nós só votemos em candidatos que se comprometerem com a revogação da emenda constitucional 95, que é aquela do teto dos gastos, que é a madrasta de todas as outras propostas da Previdência, da administrativa, etc., e também que se comprometa para acabar com a excrescência do sistema da dívida pública, que faz com que o orçamento colossal do Brasil, de mais de 4 trilhões de reais, quase a metade dele vai para pagar o serviço da dívida, não vai pagar a dívida, vai pagar apenas juros. Então, são uma tarefa muito grande e está sendo obrigada pelo movimento social como um todo, pelo movimento sindical, mas tem que receber a adesão da população e, sobretudo, levarmos ao Congresso Nacional essa visão, e que também basta de ter um Congresso Nacional apático e, sobretudo, alheio aos interesses reais da população brasileira. Eu agradeço. Muito obrigado, presidente. E até a próxima. Muito obrigado a todos que nos assistiram, estamos à disposição. Obrigado, presidente João Domingos. Presidente Rudinei Marques, muito obrigado pela participação. As suas considerações finais? Eu diria que o Basta surge realmente como um movimento de resistência ao que nós estamos vendo no país nos últimos anos, né? Quero me reportar uma pesquisa recente da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a CEPAL, que mostrou que no pós-pandemia nós precisaríamos de mais Estado, porque teremos um incremento na pobreza extrema e na pobreza da América Latina que ultrapassará 50%. Nós estamos falando aqui de uma população de 580 milhões de habitantes e nós sabemos que aqui no Brasil a nossa desigualdade ela vai fazer com que esse problema seja mais grave ainda. Portanto, nós precisaremos no pós-pandemia, já estamos precisando agora, de mais Estado
mais serviços com mais qualidade. Vou dar um exemplo. Quantas sequelas, né, o coronavírus vai deixar nos contaminados, e nós vamos precisar de núcleos especializados na área do SUS somente para tratar as sequelas, né, da pandemia. Quer dizer, nós vamos precisar treinar esse pessoal, qualificá-lo, né, e dispô-lo em âmbito nacional, né, em setores de atendimento. Ou seja, é uma só área que mostra, mas eu poderia também falar da assistência social, né? A educação está sendo muito prejudicada com a pandemia, então é dado que nós vamos precisar fortalecer o Estado. Mas todas as medidas que têm sido aprovadas no Congresso de uns anos para cá, eu começo aí com o teto de gastos, a emenda constitucional 95, de 2016, depois a Lei Complementar 173, mais recentemente a emenda constitucional 109, né, elas apontam para o engessamento do gasto público, ou seja, para menos estados. Então, uma hora essa corda vai romper, né, e a sociedade vai ficar desassistida. E para evitar que isso aconteça, nós estamos dando um basta agora. Esse é o momento de dizer não aceitaremos, né, esse crescente aí de precarização, de inviabilização do serviço público que a sociedade tanto precisa. Obrigado pela oportunidade, fico à disposição para novas conversas. Muito obrigado, presidente Rudinei. Presidente Alisson Souza, muito obrigado pela sua participação, suas considerações finais. Bom dia. Primeiro, agradecer aos seus internautas que nos acompanharam até aqui nesse assunto tão importante para a sociedade brasileira. Cumprimentar aqui também o João, cumprimentar o Rudinei pela parceria aqui nesse debate, pelos esclarecimentos prestados, que são nós falamos aqui muito sobre o servidor público, né? Mas, na verdade, o maior prejudicado com a PEC 32, para além do servidor público, é o brasileiro, é a sociedade brasileira, especialmente os mais pobres. Especialmente os mais pobres. É preciso que nós, digamos não à reforma administrativa, não à PEC 32, é preciso que a gente dê um basta na corrupção no Brasil, a gente dê um basta aos limites, hoje, largos estabelecidos para a classe política brasileira. É preciso que a classe política brasileira faça uma análise do quanto isso prejudica a todos nós brasileiros, transportar para a nossa sociedade toda uma luta de poder. Nós estamos acompanhando um fenômeno que está acontecendo no Brasil da radicalização política, famílias que estão se dividindo, amigos que estão perdendo amizade por conta dessa luta política que muitas vezes é transportada para dentro da sociedade de propósito, como uma forma de manipular a sociedade, manipular as pessoas. No Brasil, nós precisamos de uma pauta de desenvolvimento, como foi dito antes. Observem qual é a pauta do Congresso Nacional nesse momento. Nós estamos falando de reforma administrativa, nós estamos falando de uma PEC 32 que tenta fazer uma reforma administrativa. Esse é o problema do Brasil nesse momento. Quer dizer, nós temos aí quase mais de 14 milhões de desempregados, quase 40 milhões de brasileiros na informalidade, quase 40 milhões sem esgoto tratado em casa, precisando de emprego, precisando de renda. E outra, depois que passar a pandemia, o pior ainda vem, porque como que nós vamos reconstruir a economia brasileira? Como é que nós vamos reconstruir tudo isso que nós perdemos ao longo da pandemia, se nós temos milhares, centenas de milhares de empresas que fecharam suas portas, centenas de milhares de brasileiros que passaram para a informalidade. Só em 2019, nós tivemos 1 milhão de brasileiros que saíram do mercado formal de emprego para o mercado informal. 1 milhão de brasileiros. Nós temos hoje quase 40 milhões de pessoas que praticamente não cuidam da sua previdência. Quando essas pessoas forem mais velhas, como é que eles vão fazer para sobreviver? Como que nós vamos cuidar dessas pessoas? Veja a direção em que o Brasil caminha. É uma direção muito ruim. E aí, quando você pega a pauta do Congresso Nacional, a pauta das Assembleias Legislativas, a pauta das câmaras de vereadores, o que a gente vê lá? A gente vê lá projetos de lei tentando mudar essa realidade, tentando mudar o Brasil em favor, principalmente, do brasileiro mais pobre? Não é o que a gente vê.
o que a gente vê é uma pauta do mercado financeiro, é uma pauta dos grandes grupos econômicos, das elites econômicas e políticas brasileiras. É isso que nós estamos vendo dentro dos parlamentos brasileiros. E por quê? Porque nós, brasileiros, entramos nessa onda do radicalismo político, não entendemos esse jogo que é feito com todos nós, e nós precisamos dar um basta a isso. O movimento Basta surge dessa indignação, dessa percepção de que é preciso o brasileiro dizer, em alto e bom som, aos seus parlamentos, ao Congresso Nacional, o que ele deseja para o país. Nós precisamos nos unir, nós precisamos colocar de fora as nossas vaidades, colocar de fora as nossas ideologias mais radicais, e nós precisamos sentar na mesa e dizer qual é o país que nós queremos. O movimento Basta surge dentro desse entendimento, dessa lógica, e nós vamos chegar lá. Nós vamos unir os brasileiros, nós vamos unir os micro e pequenos empresários, o trabalhador da iniciativa privada, o servidor público, o concurseiro, todo mundo, para dizer em alto e bom som aquilo que nós desejamos para o nosso país. Nosso país é lindo, é bonito, é um país que tem tudo para dar certo, mas infelizmente, se nós não limitarmos o poder da classe política, se nós não colocarmos fronteiras muito claras naquilo que pertence ao brasileiro e aquilo que é da disputa eleitoral, o Brasil não terá sucesso. Então, nós temos que colocar esses limites de maneira muito clara. Muito obrigado. Em nome de toda a diretoria do Sindireta, do meu presidente Ibrahim, do meu diretor Gonzaga Negreiros, diretor Márcio Paiva e toda a diretoria do Sindireta, agradeço muito a esse debate muito esclarecedor. Agradeço ao presidente Alisson Souza, do Sindiredes, ao presidente Rudinei Marques, da Fonacat, e tanto do Fonacat, também o presidente João Domingos, do CSPB. Mas agradeço principalmente a você, que escreveu, que participou, e com certeza esse não é um debate único, é um debate que vamos fazer em outras oportunidades, inclusive nos bastidores. Já estava vendo aqui com o presidente João Domingos, com a participação do deputado professor Israel, que é um parlamentar muito atuante em defesa do funcionalismo público. No mais, desejo a todas e a todos um final de semana muito abençoado. Tchau, tchau. TV Sindireta, um oferecimento do Sindicato dos Servidores Públicos Civis, da Administração Direta, autarquias, fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal. Um sindicato fundado em 27 de outubro de 1988.